Então, bom dia a todos. Estamos começando mais um culto na Casa da Rua. Hoje é um dia de domingo. Aqui onde eu moro, passou as semanas chovendo e hoje está um dia lindo de sol. Então, bem-vindos. Eu vou começar a nossa reflexão aqui do dia em Filipenses 4:7. Então, a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou de qualquer modo mereça louvor. Então, nesse texto aqui, traz que a paz de Deus, ela excede todo entendimento, que ela está para além do caos que a gente vive no nosso dia a dia, e que essa paz esteja com a gente na semana e em todos os nossos dias. Já vamos começar com as músicas do dia. Eu não sei se o Heleno quer comentar antes, a primeira, ou já coloco aqui direto. Você pode colocar, por favor, vou falar muito rapidamente. Um desejo assim, que surgiu no meu coração de colocar os louvores que têm acontecido no templo, né? Eu sugeri a gente começar com a música Ressuscitou, né, que foi um corinho que a gente cantou na abertura da cantata, e acho que é como se fosse uma campanha, né, para incentivar as pessoas a irem ao templo. A gente tem estado, de modo geral, ou num sábado à tarde, ou um domingo pela manhã, na segunda semana do mês, né, então a gente tem feito isso, e esse de louvor que a gente vai cantar aqui é o do coral da igreja, né, do Som da Rua, Grupo Som da Rua, e a gente fez uma cantata chamada Esperançar, falando canções da ressurreição, né, que a esperança da gente precisa ressurgir. Então, nós cantamos um corinho de abertura, nós convidamos a igreja para cantar com a gente. Então, é isso. Daí, na sequência, tem um louvor no templo, né, que foi sugestão até do pastor, se não me engano, para a gente ensaiar um determinado louvor. E a gente canta na sequência, mas é num outro culto, para a gente começar a ter vontade de ir ao templo. E é isso. Que Deus abençoe. Ressuscitou.
Feche os seus olhos, levante as suas mãos em adoração. Entregue ao Senhor o seu louvor nesta manhã. O sol se apagou e estamos o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cantamos aleluia, poder vencer.
Então, ouvimos aí, muito bonito, as canções com o maestro Heleno, que é uma honra ter entre nós um músico assim de alta categoria. Vamos prosseguir aqui com nossos recados. Nós também temos despesas que também temos que pagar aqui nesse mundo, como essa plataforma aqui do Meet, e também o espaço lá onde é alocado para ter as reuniões presenciais, e eu vou deixar aqui no chat, então, o Pix, que é prmarcos@yahoo.com. Temos mais, esse mês, lembrando, temos o Dia dos Direitos Humanos e teremos uma programação especial com o preletor Rodrigo Montego, intitulado Do Lado dos que Sofrem, a História e a Importância da Luta pelos Direitos Humanos, que vai ser na quinta-feira, dia 27/8, às 20 horas. E agora, gente, vamos prosseguir, então, para o nosso dia de hoje, com Dorine, onde está intitulada Onde está Deus na Tragédia? Está contigo, Dorine. Obrigada, Cássia. Bom, meus irmãos, bom dia. Logo no começo de agosto, quando apareceu lá uma programação para o mês de agosto, eu falei assim, vou dar uma palavra, né, vou conversar com os irmãos sobre alguma experiência. Aí marquei dia 23. Tinha marcado 16, passou para 23, e eu não sabia o que ia acontecer nesse mês. Logo no dia, eu passei, sempre que eu venho conversar com os irmãos, trazer essa mensagem, eu falo de experiências e de como Deus tem falado comigo. E a intenção é que Deus possa falar com os irmãos e possa falar com todos aqueles que assistirem ao vídeo, porque Deus fala, porque Deus está perto, porque Deus está acompanhando. Então, eu fiquei cheia do que Deus falou. E então eu estou trazendo hoje essa mensagem para que os irmãos também recebam essa palavra. Bom, no dia 2 de agosto, eu estava até comemorando o aniversário da minha filha mais nova, e no final da tarde, eu estava olhando redes sociais, eu não estava assistindo o noticiário, e aí eu vi uma notícia, assim, muito chocante, e a notícia era corpo de advogado morto encontrado em Mojimirim é identificado. E é um ex-aluno muito querido, porque o Lucas, né? Então, o Lucas, o corpo dele foi encontrado dia 2 de agosto, só que o Lucas, bom, irmãos, ninguém merece morrer daquela forma, mas o Lucas, ele era luz em todos os lugares. Nós não encontramos ninguém que falou alguma coisa desse menino. Ele tinha 30 anos, e eu dei aula para ele do 6º ano até o 9º ano, na escola estadual. O Lucas era PCD, ele usava as muletinhas dele, depois ele cresceu, ficou mais pesado, usou a cadeira de rodas. E o Lucas, ele não se deixava definir por essa situação especial. Ele era muito batalhador, ele era muito estudioso, ele era muito feliz, ele nunca estava sem sorrir. Aquele menino sorria todo dia, ele era alegria na sala. E, assim, e excelente aluno, e o Lucas, assim, era uma luz, sabe? Ele era uma luz. E ajudava todos os colegas, e depois a gente foi sabendo que ele nunca deixou de ser um elo de amizade. Todo mundo que se aproximava para falar sobre a vida dele falava assim, não, porque eu tive uma crise de pânico, ele ficou na minha casa 2 dias esperando eu melhorar. Não, porque eu passei por uma crise, e ele falou, não, faz isso assim, assim, que a sua filha fique bem, pega isso. Não, porque o Lucas estava sempre agindo no meio dos amigos. Então, ele terminou o ensino médio, fez um cursinho comunitário, foi fazer direito na PUC, ele conseguiu a bolsa
do ProUni, e depois ele foi trabalhar, ele fez um mestrado na USP em Direitos Humanos. Ele sempre trabalhou pelo direito dos PCDs, sabe? Ele sempre trabalhou, essa era a luta do Lucas. Ele passou por várias empresas automobilísticas aqui, de indústrias aqui de Hortolândia, a última que ele estava, não sei se era Hyundai, Ambev não é de automóvel, mas ele estava numa empresa grande, e essa era a luta dele, pelos direitos humanos, pelos direitos PCD. E esse menino, ele trabalhava de uma forma que ele fazia aquilo que ele estava estudando. Ele sempre foi aquilo. Ele sempre foi uma luta pelos direitos, sabe? E agora ele estava fazendo doutorado na USP pelos direitos humanos, também era essa a tese dele, a questão dos direitos humanos e PCD. E ele foi covardemente morto, mas covardemente mesmo. Ele não ficou doente, ele não foi atropelado, ele foi encontrado nu, amarrado, amordaçado e muito machucado, muito machucado. Então, ele foi dessa forma. E as pessoas falavam assim, como? Como? O que aconteceu? Será que ele foi sequestrado? O que aconteceu? Mas ele também não tinha dinheiro, ele estava construindo a vida dele, tinha comprado apartamento fazia pouco tempo, tinha o carrinho adaptado dele, e sempre feliz, sempre feliz. Ele saiu em todos os noticiários, porque foi uma coisa, assim, muito chocante. E, assim, naquele dia eu fiquei assim, como? Porque... E conversei lá na minha escola na terça-feira, eu fui ao sepultamento. Lá encontrei ex-alunos, lá encontrei outros colegas de trabalho, e eu só conseguia abraçar aquela mãe. E o que você vai falar para uma mãe nessa situação? Vendo o filho ali, que sofreu essa violência, que merece, mas ele é um bom filho. Ele era uma boa pessoa. Ele era excelente. Então, ele estava ali, eu abracei aquela mãe, eu não tinha palavras para falar. De dentro de mim, eu orei por ela, mas assim, até a oração fica pouca. Até a oração, até a fé, você fala, como, né? Então, eu estava do lado de um colega de trabalho que foi professor junto comigo lá naquele tempo, e eu falei para ele assim, vamos pensar, né, que o Lucas, ele está num lugar melhor, porque ele está com Deus, com certeza ele está com Deus. Aí esse meu colega olhou para mim, olhou atravessando, porque ele não conseguia olhar. Ele falou assim, tá com Deus? Então por que Deus permitiu? E aí eu fiquei quieta. Eu fiquei quieta porque são situações e são perguntas que a gente se pergunta no dia a dia. A gente vê as crianças mortas na guerra, a gente vê o bebezinho que foi morto pelo pai, a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta tragédia. Às vezes tem tragédias nas nossas vidas, mas tem situações que a gente fala assim, é tanta inocência, é uma questão assim tão desumana, cruel, que como Deus permitiu? Como chegou a esse ponto? Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, pode todas as coisas, está em todos os lugares e sabe tudo. Por que ele permitiu? E olha, naquela semana, a minha fé ficou muito pequena. A minha humanidade gritava. Eu não tinha contato com o Lucas há bastante tempo, mas eu dou aula ainda para crianças. E quando, na quarta-feira, eu entrei na sala de aula, eu olhava para aqueles rostinhos assim, sexto ano, sétimo ano, eu não conseguia crer que eles tivessem futuro. Eu não conseguia crer que os meus alunos... Eu estava ali ensinando algumas crianças que eu não sabia o que ia acontecer com eles. O que será? Eu olhava, então, eu estava muito descrente, eu estava muito mal, muito mal. E
a mensagem que eu tinha pensado em passar para os irmãos, tudo assim, eu falei assim, cara, eu não tenho nem como falar mais. Eu preciso tirar meu nome de lá, porque eu estou vazia, eu estou incrédula, eu estou revoltada com essa situação. A gente fica revoltado com Deus. E agora, né? Aí na quinta-feira eu ia abrir o culto e o Heleno ia trazer a palavra. E quando ele colocou teus altares, eu sabia que era louvor. Eu falei, eu não tenho nem condições de ser alegre hoje. Não tem condições, mas o Heleno trouxe a palavra sobre o refúgio. O Heleno trouxe a palavra sobre o refúgio. E aquela palavra tocou muito no meu coração. Aquele dia eu estava precisando muito. Era aquela semana que eu tinha passado tudo isso. Bom, a semana continuou e chegou o domingo, eu falei assim, eu vou na missa de sétimo dia. Eu vou na missa de sétimo dia porque eu quero estar com as pessoas. Eu quero abraçar, eu quero me fazer presente, eu quero que os pais, os amigos vejam que ele era importante. É um consolo, é um consolo. Quando eu cheguei naquela igreja católica ali, no bairro onde ele estudou, onde eu trabalhei, a igreja estava lotada, estava marcado para 11 horas, eu cheguei acho que 11h02, já peguei uma cadeira, sentei do lado de fora, porque não dava para entrar, e fiquei ali assistindo a missa, eu não conhecia os rituais, fiquei ali ouvindo, e aí o padre foi fazer a mensagem dele, foi fazer o sermão, e o padre trouxe o texto que eu precisava, né? O padre trouxe o texto que eu precisava, e é o texto que eu vou ler agora para os irmãos. O texto está em Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, os versículos 1 a 18. Então diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Vamos lembrar que Elias tinha matado todos os profetas de Baal à espada, tinha saído vitorioso naquele desafio de Deus descer o fogo e Deus consumiu até a água. E aí, sendo metáfora ou não, a gente sabe que o texto consola, o texto fala. E Jezabel disse o seguinte: que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Jezabel ameaçou matar Elias, prometeu. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E a Eli ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Então Elias pediu para morrer. Ele chega na situação de falar: eu não quero mais, eu não sou melhor, deixa eu morrer, eu quero morrer. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado, sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou. Eu vejo Elias aqui meio que arrastado. Comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Foi para a caverna de novo. Onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. E aí foi dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Deus falou, mas Elias ainda não saiu. Eis que o Senhor estava passando,
e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a voz e lhe disse: o que você está fazendo aí? Ele falou de novo: tenho sido zeloso. Agora eles querem me matar. E Deus falou: vai, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu como filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à escada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à escada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então Deus disse: olha, ainda tem mais 7.000 que eu estou conservando, e são seus companheiros. O padre leu, eu sabia, Deus está falando comigo agora, porque eu precisava desse sussurro. Porque, irmãos, tem situações que qualquer palavra não vai adiantar. Qualquer palavra não vai adiantar. Deus falou com Elias, Elias respondeu, Deus falou com Elias, Elias respondeu de novo. E Deus fala: sai, Elias não saiu, mas Deus se mostrou. Deus se mostrou. As palavras não adiantam. Na hora da tragédia, na hora da complexidade que a gente passa de uma revolta, não adianta falar. É a experiência, quando Deus se mostra. Deus se mostra. Essa experiência mostra que Deus só está dentro. Deus está dentro da pessoa que tem fé, da pessoa que ainda faz, da pessoa que ainda age. Deus está dentro de um Lucas, Deus está dentro de uma família que está sofrendo, Deus está dentro dos pequeninos que estão sofrendo, Deus está dentro dessas pessoas, Deus está dentro de quem age. Deus está dentro, a fé é a essência de Deus dentro da gente. É a questão de Deus soprar nas narinas, Deus está ali, Deus é a respiração que temos, Deus é a nossa própria alma, é a alma, aquilo que nos coloca de pé, é essa essência de Deus em nós. Então, a gente está, a tragédia está acontecendo, mas Deus está dentro. Resolve todas as coisas? Não. Não. Nós passamos. Existe a morte, existe a dor. Deus está dentro. Deus está na esperança também. Porque Elias pediu para morrer. Ele já não queria mais. E nem tem como fabricar essa esperança. Mas esse alimento, a esperança é aquele alimento. É a perna que nos coloca de pé. A esperança é o sonho que faz o caminho. Como o Mia Couto fala, ele diz assim: o sonho faz o caminho. Se você não sonha, se você não tem esperança, você não vai. Você não faz. Você fica. E como ter essa esperança, né? Depois, no meio de tanta situação difícil, no meio de tanta situação de violência. Deus, a essência, está lá dentro. E a esperança? A esperança parece que está sufocada, parece que não adianta. Deus está na ação também, ação que é o amor. Deus está na ação, porque quando eu acredito, eu faço. Quando eu faço, eu crio, e eu criando, eu transformo a situação. Então, são crianças morrendo, são crianças com sede, com fome, são crianças sendo injustiçadas, são pessoas trabalhando e sendo injustiçadas. Deus está dentro dessas pessoas que fazem. Deus está dentro da pessoa que age. Deus está ali. A tragédia está ali, em volta, e Deus está dentro dessas pessoas. Jesus falou assim:
quando você der água e pão a um desses pequeninos, estará dando a mim. Então, Jesus está nesses pequeninos que estão com sede. Jesus está nesses pequeninos que estão com fome. Jesus está nesses pequeninos que estão sendo mortos. Então, Jesus está nessa pessoa que sofre. Deus também está na pessoa que tem sede e fome de justiça. Porque essa situação toda provoca em quem tem Deus, provoca na pessoa que ama Deus, provoca a sede e a fome de justiça. O que eu mais vi foi justiça por Lucas, justiça por Lucas, justiça por Lucas. E é uma questão que está doendo, mas é um movimento se levantando. É uma força se levantando. As pessoas não querem a repetição. As pessoas pensam, eu não vou deixar perto de mim isso acontecer de novo. Não fica sem uma reparação. É impossível reparar a questão da morte, mas tem que haver justiça, tem que haver uma punição. A pessoa tem que pagar pelos seus atos. E essa sede e fome de justiça é Deus trabalhando. Enquanto nós sabemos dos problemas que estão acontecendo lá na guerra longe de nós, Deus está trabalhando na fome e a sede de justiça dentro de nós. Dentro de cada pessoa que se inconforma, dentro de cada pessoa que se revolta, que chora de raiva daquilo, Deus está trabalhando. Porque Deus é justiça, porque Deus é amor. E essa questão dessa fome, dessa sede, é Deus trabalhando ali, naquele momento. Deus está no misericordioso, porque, embora toda essa coisa aconteça, tem aquele que estende a mão, tem aquele que coloca sua própria vida em risco e leva alimento, e enfrenta questões políticas para poder dar alimento para os pobres, enfrenta questões de inimizades e até ameaças de morte, porque quer trabalhar para o próximo. Deus está ali. A tragédia está em volta, a tragédia está ali naquela vida, mas Deus está naquela pessoa que estende a mão. Deus está naquela pessoa que está abraçando, levando consolo, naquela pessoa que está do lado, naquela pessoa que está perto e tentando oferecer o que pode, tentando oferecer tudo o que dá para que haja um conforto, para que aquela paz que a Cássia falou, a paz que excede a todo entendimento, que ela chegue naquela pessoa. Deus está na pessoa que ama, porque tudo isso que eu falei, quem é misericordioso, quem tem fome e sede de justiça, é o amor de Deus trabalhando. O amor de Deus, porque o amor de Deus não é só a poesia, a beleza em si. O amor de Deus é a luta. O amor de Deus é a luta. Jesus crucificado. Eu não vou demorar mais. Jesus crucificado, eu penso em Maria, olhando. O filho amado, o filho que só fez o bem, que ficava andando pela rua, passando fome, passando sede, levando cura, levando libertação, ajudando as pessoas, lutando contra a hipocrisia religiosa, e ela vê aquele filho dela sendo crucificado. Eu não estou querendo comparar, mas Jesus era homem também, assim como todos aqueles outros homens que estão morrendo agora. E o que eu falo para aquela mãe? O que nós falamos? Deus está com você. Até ela sentir a experiência da força que chega, até ela sentir a paz que transcende a todo entendimento. E, para finalizar o meu pensamento, eu queria dizer, Deus não morre, Deus é eterno. E vira semente. Jesus virou semente, Jesus ressuscitou, mas a morte dele é semente. A morte dele é semente. Frutificou todas as pessoas que querem fazer o que Jesus faz. Frutificou
cresceu todas as pessoas que amam a Deus, que querem ajudar o próximo. Eu creio que o Lucas é semente. Eu creio que o Lucas é semente, porque gera uma vontade de amar, de ser igual, de lutar, e é difícil falar para uma mãe, seu filho virou semente. Mas eu posso dizer que a semente também não morre. Ela vai crescer, ela vai florescer, e vai gerar outras sementes, e vai crescer e florescer e gerar outras sementes. E aí está a eternidade. É isso que eu queria dizer, irmãos. Eu não sei se eu consegui alcançar o coração dos irmãos, porque é um assunto difícil, mas eu creio que a gente sente Deus na tragédia. Nós sentimos, porque Deus está dentro e não tem outra forma de viver a não ser respirar, se levantar e caminhar por esse Deus que está dentro, é só a força dele. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Dorine. Agora vamos prosseguir aqui. Quem quiser levantar a mão, eu vou interromper a gravação.